esse processo cultural, essa relação que a gente tem com a natureza, né? A nossa Claro. posição. O que vem antes? O que vem depois? Como que a gente vai transformar, né? É, aí tem um conceitozinho legal que me ajudou muito a sair fora dessa armadilha do que vem antes, que é o conceito de enação do Francisco Varela, né? E isso ajuda muito a gente a escapar, porque tem muitas armadilhas cognitivas que a gente às vezes se depara na vida, né? A cidade, o conceito de cidade é sustentável? É uma resistência confrontativa, mais do que ganhar esse poder popular. Então, mas aí a cidade é tudo isso junto, né? Agora, a cidade que se tornou hegemônica e dizendo assim, nós todos somos cidadãos, né? E eu já acho que a gente precisa diversificar um pouco mais isso também. Isso é, se existe uma cidadania, existe também uma florestania, existe também uma quilombolia, existe também uma indigenia. Isso é, existem muitas outras formas de estar no Brasil, no planeta Terra, né? Cuja referência é negada quando a gente substitui tudo por cidadania, como se a cidade fosse a voz. E a campesinia, né? Isso é, existem muitas outras conceitos, que não são só conceitos, são vivências coletivas em múltiplos locais, né? Que precisam ganhar uma visibilidade, uma nomeação um pouquinho mais plural do que aquilo que a gente vê. Cine, que a tua pergunta ela não tem só uma resposta, né? Então a gente precisa ser prudente e também humilde, mas a gente precisa ser corajoso e reconhecer que as cidades no mundo inteiro elas, bom, é o espaço de maior complexidade que existe, território físico. Os outros dois grandes espaços de complexidade que existem no universo e no mundo são os nossos cérebros e o próprio universo, que a gente não conhece o suficiente, mas ele é muito grande e a gente está entendendo que ele é de uma complexidade magna. Né? Quando a gente fala magna, a gente está falando numa ordem de 10 na 33, o tamanho do universo. E a complexidade do cérebro, nós temos aí em torno de 1 bilhão de neurônios, e cada neurônio tem uma potência de 10 mil axônios, ou seja, tem 10 mil possibilidades de sinapse. Então, são 4 zeros. 1 bilhão é 10 na 9. Então, a nossa complexidade está em torno de 10 na 13. Ela não é a maior complexidade do universo, mas, sem sombra de dúvida, é uma complexidade de se respeitar. Cada ser humano. É daí que vem a ideia do otimismo, da esperança que a transdisciplinaridade nos traz, que a sustentabilidade nos traz, né? Ou seja, sim, nós temos uma capacidade para encarar a complexidade da cidade, sem dúvida. Só que nós temos que ser abertos, né, tolerantes, enfim, respeitosos, como falou o Antônio. Nós temos muita diversidade, então não dá para ter um pensamento único. Primeiro, cuidado, nosso pensamento tem que ser diverso, tem que ser, na verdade, não é diverso, ele tem que ser aberto para abraçar os demais, né, para abraçar e dialogar. Então, por exemplo, a cidade, como a maior complexidade que existe na biosfera, do ponto de vista da complexidade humana, né, ela é o maior exemplo de colapso e de degradação do mundo. As cidades não são sustentáveis. Quando tem algum ecologista não, mas alguns professores de educação ambiental falam em ecossistema urbano, ecossistema da cidade, pensar melhor nisso que a gente está falando, porque a cidade ela não tem nada de ecológico, porque a cultura humana não é ecológica, ela não é negoentrópica. Então, aquilo que não agrega ordem, que só agrega desordem, pois essa é uma organização que está em direção forte do colapso. Do diálogo entre a cultura humana e a ecologia da natureza é excelente para que a gente possa ampliar a nossa compreensão das cidades. As cidades não são
espaços ecológicos, elas são espaços culturais. Então, aqui eu já entro um pouco nessa ideia da cultura, né? Então, a cultura é como se fosse um guarda-chuva. É importante esse conceito, para a gente também entender a complexidade da cidade. Colocar sempre como um bastão que tem duas pontas, essa complexidade. Numa ponta está escrito a cultura, que é cultura dos humanos. Não estou falando de cultura de soja, não, cultura do humano. E a ecologia da natureza. Então, a sociedade humana tem cultura e a natureza tem ecologia. Tá certo? São duas lógicas completamente diferentes. Do ponto de vista físico e termodinâmica, a cultura é entrópica. A cultura humana só produz entropia. E a ecologia da natureza, ao participar do processo entrópico, ela produz negentropia. Então, chegamos no sutil da Cecília. Então, aqui, tu tem 3 palavrinhas que eu espero que vocês, no mínimo, vocês saiam desse curso com essas 3 palavrinhas, né? E elas têm uma ordem, né? Como as camadinhas da cebola. Então, por que as pedagogias da sustentabilidade vêm com a perspectiva pedagógica, ou seja, de aprender algo junto com uma pessoa, né? Já que essa é a etimologia da palavra. Para que nós nos sensibilizamos. Na medida em que eu me sensibilizo, eu começo a ver coisas que eu não via, que é esse tal do sutil, tá certo? Quer dizer então que a minha cidade, São Paulo, muitos no mundo inteiro, né? Se nós pudéssemos nos colocar esses 10 anos de trabalho em conjunto, pois nós chegaríamos em 2030 com algumas experiências maravilhosas para fazer um balanço, porque as Nações Unidas elas não conseguem. As Nações Unidas começaram a trabalhar a questão da água em 1977, da água e do saneamento. Da pobreza e da exclusão começaram em 1980. Elas não conseguem. As Nações Unidas elas conseguem mostrar o quadro de evolução do colapso. E só agora que vem caindo a ficha, né, minha ficha, de que eu esperava da diretora, eu esperava de um grupo de gestão, eu esperava, e de repente eu percebo que tem que vir de mim mesmo, né? Esse direcionar, esse caminho. Essa é a aluna não muito aplicada, Ninguém professora. vai me dizer nada, sou eu mesmo, é você que tem que... É você. Aí fala, meu Deus, é isso mesmo? É porque eu não posso ficar num lugar nessa situação, né? Com essa crucialidade de sem agir, sem, né? Então eu vejo, sou eu mesmo. É de você que se espera, é você que tem que conduzir e tal. Tem que achar um caminho de tocar mais pessoas. Aí no meu caso. Eu trabalho com criança muito pequena, então aplicar algo sobre a questão da sustentabilidade é bem complicado. Porém, eu acho que todas as salas, a escola tem um projeto voltado para a sustentabilidade, e desde pequenininha aquelas crianças vão aprendendo a plantar a horta, a gente vai aprendendo a plantar o jardim, a gente leva eles mesmo pequenininho para fazer isso. Tocar a mão na terra, sentir a terra, o respeito com a Pachamama, né? A gente trabalha muito isso na escola. Por mais que eles sejam pequenininhos, de 0 a 3 anos, eles já estão, né? Aí cabe os pais ampliar isso e dar continuidade à escola quando eles forem para outro espaço. E esse curso ele me ajuda muito a ter uma visão ampliada, né? Da natureza, do quanto eu devo fazer para respeitar o bem comum, é meu e do outro. E, realmente, o entrar em conflito com pessoas sobre a questão de respeito com o meio ambiente, ou o que seja, é muito difícil. Principalmente alguém que não tem uma visão e nem quer ver, e nem quer se deixar atravessar pela essa beleza que o respeito à natureza, o respeito... Porque é um bem comum que não é só meu. Então, o primeiro passo que deve ser, o primeiro pensamento é que não é só meu, né? Eu preciso cuidar e o outro me ajudar a cuidar e convidar o outro de uma maneira tranquila a também cuidar. Então, o curso, para mim, ele é algo... Eu falo que ele é muito grande, eu não consigo enxergar tudo. É como se você estivesse diante do mar e você tentasse enxergar do outro lado, mas você não consegue. Então, mas o curso é assim, excelente, eu leio o livro, eu tento buscar,
E às vezes eu me atrapalho, porque eu não falo muito em público, não. Eu falo muito com gente pequena, talvez seja isso, meu universo está muito com os pequenininhos. Mas o curso realmente é gigante, muito lindo, lindo. Quem dera se todos pudessem participar desse curso. Queria trazer aqui para a gente finalizar, partilhar de uma das minhas sensibilidades, foi a fala do professor sobre nós humanos perdemos, né? A gente pode perder a capacidade de ser humano. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, né? Então, eu vejo, acho que os nossos cultivos de aprendizagens aqui como essa continuidade da vida, né? A continuidade da existência, a continuidade da nossa capacidade de ser humano mesmo, né? Acho que ser professor também é isso, né? As pedagogias também trazem isso. Então, muito grata por toda a troca hoje, por toda a partilha, estou muito contente, muito reenergizada hoje. Lindo, né? E é uma experiência muito prazerosa, né? Eu mencionei para vocês aí no encontro mais amplo com os demais grupos, né? Que geralmente, após esses encontros, eu tenho noites de sono e de sonhos especiais. Então, tem coisas que acontecem aqui sutis, né? Que passam até o meu sono, né? Então, agradeço por isso, gratidão, vamos juntos, né? E vamos combinar esse encontro aí, porque vai ser muito legal. E esses 10 anos estamos aí para isso mesmo, né? A Cecília já falou da Eu também aceito. livre, né? Estamos todos aí. Né, mestre, porque tem essa capacidade de nos tocar, de nos sensibilizar. E o professor Daniel é assim um mestre, porque ele nos sensibiliza, ele nos dá força, né, para podermos continuar a nossa caminhada. E com esse pedido aí de 10 anos de convivência, eu espero que se transforme aí em mais 100 anos. Dentro dos nossos afazeres aí de trabalho, família e vida em sociedade de forma geral, cada local desse, cada território desse, a gente tem um desafio diferente. E tem que conciliar tudo isso com as nossas questões internas, né? As sutilezas também da nossa experiência humana, individual. E é mágico esse processo de aprendizado, de autoaprendizado e aprendendo também com a experiência de vocês, né? Que é muito bom. O professor é a ponte, mas eu sou um corrimão que passa de um para o outro e aí a gente vai trocando. Mas sempre nas falas do professor, eu visualizo cada fala de vocês, e sempre na fala de vocês eu vou vendo como o professor, como o Daniel falaria sobre isso. E que a gente tenha vivido essa experiência de autoformação, de dinâmica, para que, quem sabe, para um próximo curso, essa experiência ser reaproveitada, né? Numa dinâmica diferente, numa dinâmica que possa criar o espaço dos temas transversais, dos temas agregadores, dos temas geradores, dos campos de conhecimento, dos campos de aprendizagem, né? Que são, vamos dizer assim, são locos também.